Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. O próximo golpe pousou na bochecha de Lin, com sede de obter seus preciosos pontos, que ele tanto precisava, pois seu irmão havia sido espancado por seu pai. Qin Fang continuou a despedaçar Linan com sua espada, golpeando na perna e nas costas também. De repente, uma mão se apressou em direção ao jovem e o agarrou pela gola, puxando-o para longe do derrotado Lin San. Era o pai de Qin Fang, que queria parar o massacre que seu filho havia organizado. Um golpe já era o suficiente. Qinan disse ao seu filho que era hora de parar com tudo isso. Os garotos brincavam, discutiam, mas não valia a pena destruir a amizade por isso, porque as famílias valorizam os relacionamentos que têm uns com os outros e não precisam de uma guerra. Lino também se juntou à defesa de seu clã, concordando com as palavras do chefe da família Qin. Ele disse que era hora de parar imediatamente com esse menino rude e não deixaria Linan terminar, não importa quanto talento ele tivesse. Depois que tudo parou e os garotos que haviam brigado entre si foram para os lados, Lino se aproximou de Qinan e o convidou para se afastar por alguns minutos para que ele pudesse compartilhar sua oferta lucrativa com o chefe da família Qin. Os homens se afastaram felizes das crianças para dar um passeio pelo pátio tentando dar espaço um ao outro como um sinal de respeito. Então, Lino compartilhou sua teoria sobre a conclusão de uma aliança entre famílias, unindo seus filhos em uma família. Qinan riu feliz. Ele ficou satisfeito em ouvir a proposta do chefe da família Lin. Em uma voz vibrante, ele disse que não ousava recusar porque Lin San também era digno de ser seu filho, então seria mais correto concluir uma aliança. Ao mesmo tempo, Qin Fang já se aproximava do interior de Ly, ficando no pátio externo. A garota levantou a mão para o peito e disse que o jovem senhor era simplesmente magnífico e o que ele mostrou era uma visão realmente legal. Mas o jovem mestre não estava interessado na filha de Lin de jeito nenhum. Ele continuou olhando para o escolhido pelo céu, com quem acabará de lutar. Ele havia ganhado vários milhares de pontos de vilão e sem gastar muito. Kailin Ziner continuou tentando construir um diálogo com o jovem Sr. Fang, mas ele não tirou os olhos de Lin S, que estava ao lado dele. Qin Fang tentou manter a conversa de forma muito passiva, mas não conseguia parar de pensar nos óculos. E ainda uma das ideias brilhantes que interessou o cavalheiro veio à sua mente e ele, colocando o dedo indicador no servo Lin Ziner, perguntou se ela poderia ordenar para ele brincar com Qin Fang frequentemente quando ele quisesse. Lin Ziner ficou chocado com o que ouviu. Ela não podia acreditar que, tendo finalmente se decidido e convidado o jovem mestre Qin Fang, ele começou a falar sobre brincar com sua serva. Afinal, ele não era casado e ela era bastante bonita. Ofendida, Ly Zner virou-se e começou a se afastar de Qin Fang. Ele não conseguia entender o que aconteceu e por que a garota se comportou assim. Talvez ele tenha dito algo errado, mas tudo parecia bastante normal. Torcendo o rosto em um gesto de questionamento, Qin Fang pensou duro sobre por que a garota de repente começou a se comportar dessa maneira, porque antes disso tudo era completamente diferente. Levantando a mão, ele pensou em primeiro lugar em impedi-la, mas era tarde demais. À noite, todos já estavam reunidos dentro da mansão. A família Lin, que veio de uma cidade vizinha, foi colocada na sala de estar. De repente, um grito ecoou na sala. Era Ziner Lin, que estava insatisfeita com o ato de seu pai porque ele a prometeu a outro filho da família Qin. A garota não parou com suas histerias e emoções tempestuosas, continuando a gritar, perguntando a Ly como: por que razão ele a casaria com Ziner Lyn para o segundo filho da família Qin, Qin Hao? Afinal de contas, inicialmente a conversa era sobre o filho mais velho, Qin Fang. O pai, sem entender o motivo do descontentamento de sua filha, respondeu que anteriormente ela não queria se casar com o filho mais velho de jeito nenhum e agora estava indignada pelo fato de ter sido prometida a outro filho da família. Olhando para sua filha, ele esperava pelo menos alguma explicação adequada. A garota ficou chocada com a pergunta que a lembrou do filho mais velho da família Qin. Ela ficou envergonhada porque seu pai poderia pensar que ela gostava de Qin Fang afinal de contas, e então todos na mansão Qin ficariam sabendo disso. Gritando que ela realmente não queria se casar com ele e que não gostava dele, a garota enganou seu pai porque, após o duelo com Li San, o filho mais velho da família Qin se mostrou muito digno e poderoso e até era bonito com tudo isso. Vitelli segurando a mão de seu pai e se apegando a ela, a garota se acalmou e apontou o fato de que ela tinha 2 anos a mais que o segundo filho de Qin Hao. Ela estava com medo de que se todos descobrissem, então todos ririam do papai e de sua família. O pai riu alto, acariciando a filha na cabeça. Ele disse que não havia nada para rir, porque agora, pelo contrário, os romances entre uma garota mais velha e um cara mais novo são muito populares, então a garota não precisa se preocupar. Fazendo beicinhos, Ziner Lin não parou de insistir em seu próprio ponto de vista,
Porque ela tinha que convencer seu pai de alguma forma para que o noivado com Kim Hao não acontecesse. Ela disse que se a esposa é mais velha do que o marido, então certamente haverá aquelas pessoas que vão estipular sua família. Haverá rumores de que a família Lin entregou sua filha à família Kim para subir na vida e também de que a família Kim não quer casar seu filho escolhido por Deus, Fang, com uma filha da família Lin. Meu pai gritou que isso era bobagem e não permitiria tais conversas. Ele acrescentou que aqueles que ainda se atreverem a espalhar fofocas sobre sua filha, Zerlin, pagarão caro e toda a sua família também será destruída. Ele estava gritando tão alto que as pessoas passando no corredor podiam ouvi-lo. Zerin começou a gritar de volta, pedindo ao pai que falasse baixo porque todos podiam ouvir o diálogo deles. Ele concordou e disse à filha que abaixaria o tom de voz. A menina, cruzando os braços, resumiu que não se casaria com um Kim. Como o pai pareceu entender por que todos esses acessos que ele está ouvindo agora da filha de Ziner Lin o surpreenderam, ele perguntou se ela gostava de Kim Fang ou se simplesmente não queria se casar com o filho mais novo dele por causa da diferença de idade. A menina virou-se e disse que isso era bobagem, porque Kim Fang inicialmente parecia muito narcisista e pomposo. Como ela poderia gostar dele? Kino sorriu e disse à filha de Ziner Lin que, nesse caso, o assunto estava resolvido e que ele entendia perfeitamente o que sua filha queria. Concordando com ela, o pai anunciou que casariam a filha com o escolhido do céu em alguma outra família. A resposta de seu pai moralmente acabou com Ziner Lin e ela saiu correndo do quarto com lágrimas nos olhos. Ela disse a Lino que ele não amava sua filha de jeito nenhum e não a entendia. Surpreso, Lino não entendia o motivo do ressentimento de sua filha, que acabará de fugir, pensando no que estava acontecendo com ela e por que a menina estava se comportando assim nos últimos dias. Kim Fang estava sentado no pátio externo, confuso com o próximo casamento com Xin Lin. Ele não conseguia encontrar as palavras certas para descrever seus sentimentos e emoções. Ele tinha apenas uma frase na cabeça, mas simplesmente não sabia se deveria dizer ou não, enquanto o jovem mestre estava sentado ao lado de seu irmão Ken, que estava construindo uma torre de pedras e tentando apresentar o jogo ao irmão. Ainda havia diálogos sobre a próxima união de duas famílias, onde os pais uniriam os filhos pelo casamento. Exalando, o jovem Kim Fan pensou que já havia tido o suficiente de amor, porque já era amargo o suficiente, então seria melhor passar sem ele. Além disso, o cavaleiro ainda é jovem e tem hobbies e coisas completamente diferentes em sua cabeça que ele planeja fazer. Olhando na direção onde Lin San estava parado, Kim Fang pensou que estava certamente se casando com a mulher errada. Agora, apenas o servo de Zener Lin seria suficiente para ele. O escolhido poderá lhe proporcionar muito mais na forma de pontos de vilão do que casamento naquela idade. Lin ficou de braços cruzados ao lado de Lin enquanto o jovem continuava pensando em como poderia desistir do duelo com Kim Fang, que era ainda mais novo do que ele. Então, ele teve a sensação de que alguém estava observando. Agora, correndo para fora, Ziner-Lin recuou para uma clareira que ficava não muito longe do palácio da família Kim. Sentando-se na grama fresca do verão, a garota arrancou uma flor amarela e começou a arrancar suas pétalas. Com a última pétala arrancada, a divinação disse à garota que Kim Fang não a amava, o que fez com que Znerely YN mudasse de expressão. A garota queria que tudo fosse absolutamente o oposto, pois queria que o jovem cavalheiro gostasse dela. Zerlin jogou a flor vazia de pétalas para o lado, decepcionada com a previsão que recebeu. Ela achou que esse método para determinar o interesse de Kim Fang era muito estúpido e que precisava tomar as rédeas da situação. A jovem da família Lin se levantou e, confiante, dirigiu-se ao jardim para o pátio da mansão, onde as crianças da família Kim estavam brincando. No caminho, ela ponderou sobre o que diria Kim Fang quando visse se aproximando do pátio. A garota viu seu pai, que estava sentado tomando chá com Kinan, e os filhos deles estavam por perto. Kim Fang informou ao pai que iriam brincar com Lin San e Ziner ouviu. Ao se juntar à conversa dos dois jovens, a garota perguntou ao seu servo Linan para onde ele estava indo e por que não a convidou para ir com eles. Os rapazes olharam para Znerlin surpresos. Kinan e Lin, prestando atenção ao desejo de Znerlin de passar tempo com os rapazes, pensaram que essa poderia ser uma chance de aproximar seus filhos e dar-lhes tempo para conversar. Ambos os pais ainda contavam com a união deles. O chefe da família Lin disse que a ideia de passear juntos era muito boa e ordenou que Lin San levasse Znerlin e o segundo filho da família Kim, ou seja, o mais velho, para um passeio. Linan foi obrigado a protegê-los durante o passeio. Kim Fang apreciou o apoio de seus pais pensando que, na verdade, estava obtendo dois favoritos pelo preço de um. Ele sorriu. Apenas a garota ainda era um fardo. Mas o que poderia ser feito? Linan era muito caro. Todas as crianças, sob a supervisão atenta de Linan,
dirigiram-se para a cidade. Seus planos eram passear pelas ruas e visitar várias lojas e estabelecimentos. Lina estendeu a mão e deixou sua senhora ir à frente. Quando toda a companhia estava na cidade, a primeira coisa que fizeram foi ir à antiga. O mercado de linho ficava no balcão, admirando as mercadorias, e Qin Fang notou tudo para onde o escolhido direcionava sua atenção. Afinal, geralmente os escolhidos escolhem os melhores artefatos, e Qin F pensava que qualquer produto que Linan quisesse seria comprado mais rápido pelo jovem mestre. O primeiro deles era a grama dos celestiais. O sistema parabenizou seu dono e creditou 300 pontos de vilão pelo artefato roubado debaixo do nariz de Lin S. Qin Fang percebeu que com tais ações ele finalmente seria capaz de começar a repor seu estoque de pontos para se fortalecer ainda mais. Então, o seguinte artefato interessante caiu nos olhos do escolhido pelo céu, com o qual ele gostaria de se familiarizar mais de perto. Linho começou a puxar a mão dele a se cruzando o balcão em direção ao item, quase alcançando o frasco azul, que era um elixir muito raro da imortalidade. Sua mão agarrou apenas o ar vazio porque o objeto já estava nas mãos do jovem mestre. Ele mostrou para o comerciante e comprou o elixir, tendo recebido mais 300 pontos de vilão por outro roubo. Qin Fang, em pé diante do servo, riu maliciosamente. Ele pensava que parecia ter Linan suficiente para se divertir na cidade. O servo ficou desapontado, virou-se e se afastou do jovem cavalheiro que estava parado e continuava a sorrir para Linan. Ele pensava que Qin Fang estava se comportando de forma muito estranha. O jovem cavalheiro estava prestes a seguir quando foi interrompido. Ziner Lin literalmente voou até o jovem homem parado no lugar e perguntou se Qin Fang queria dar um passeio com uma garota. Seus olhos estavam ardendo, e suas bochechas estavam cobertas com um rubor vermelho e bastante perceptível. Empurrando levemente a garota de lado, o jovem cavalheiro rejeitou o convite de Sinerlin e disse a ela que ela estava apenas bloqueando seu caminho. Qin Fang voltou seu olhar para o escolhido partindo e o seguiu. Zerlin ficou muito furiosa com as palavras que ouviu da boca de Qin Fang naquele momento. O jovem irritou muito a jovem dama porque ela mesma deu o primeiro passo, ofereceu um passeio juntos, e ele nem sequer olhou para ela. Qin Fang alcançou Lin San e continuou a perguntar a ele sobre todos os tipos de artefatos. Znerlin congelou no lugar e olhou para o cavalheiro com os olhos cheios de amor. Embora ele a tivesse irritado, ela pensava que o jovem era muito corajoso e bonito. Continuando seu passeio pela cidade, as crianças, sob a supervisão de LYS Servo, seguiram mais adiante pela área de compras. Kinan ficou muito satisfeito que eles estavam passando tempo e caminhando, então ele também recebe pontos de vilão ao importunar o escolhido. O cavalheiro absolutamente despreocupado continuou como naquele momento a atenção do servo da casa de Lin e do filho mais novo da família Qin estava presa a um certo artefato muito antigo que se assemelhava a uma caixa feita de pedra escura. Lin S viu Kino também olhando para esta caixa e percebeu que desta vez ele não desistiria de algo interessante e raro para as crianças mimadas da família Qin. Voltando-se para a criança, o servo olhou fixamente para a criança. Houve um calor quase instantâneo de emoções entre eles por causa do artefato. Qin como B de seus dentes e franziram e disse Linen que ele foi o primeiro a ver a caixa e Linen alegou que ele foi o primeiro enquanto os caras estavam de pé e ferozmente provando um ao outro quem foi o primeiro. Qin Fang ouviu a conversa deles e entendeu do que se tratava. No mesmo momento, ele correu em direção ao balcão usando sua velocidade mágica. Quando se aproximou do comerciante, Qin Fang pediu permissão para pegá-la em suas mãos para examinar cuidadosamente esta coisa. O comerciante disse que valia Spirit Stones, mas se o mestre deseja, ele vai ceder e vender com desconto. Quando LYN San e Qin Hao, que estavam discutindo, prestaram atenção a Qin Fang, já era tarde demais para eles porque ele tinha comprado este artefato, embora ele não soubesse qual era seu valor. Qin Fang entendeu sua singularidade, que atraiu os dois escolhidos. Lin Sen pulou para o jovem mestre estendendo a mão com a intenção de parar o comerciante e cancelar a compra. Ele perguntou a Qin Fang se ele estava pechinchando e por que ele comprou tão rapidamente. Sorrindo, o cavalheiro disse que tal preço não significava nada para ele. Então, de repente, o sistema emitiu uma nova notificação que, ao comprar a caixa, Qin Fang estragou o destino do escolhido pelo céu, pelo qual o jovem mestre teve a chance de jogar na loteria uma vez. Foi quando ele percebeu que a caixa era realmente um tesouro caro. Puxando a caixa na frente dele e apontando diretamente para os raios do sol, Qin Fang começou a se familiarizar cuidadosamente com a coisa que ele tinha comprado. Ele estava procurando pelo menos algo que pudesse dizer e revelar o verdadeiro valor do item. Depois de vê-la de todos os lados, Qin Fang agarrou seu peito fazendo uma careta zombeteira. Ele pensou que era bastante discreto e, em sua opinião, apenas um enfeite. Como dois escolhidos poderiam ter caído por ela e, o mais importante,
porque de repente seu irmão voou até Qin Fang por trás. O menino pegou gentilmente a mão de seu irmão e, acrescentando um pouco de pena em sua voz, pediu ao seu irmão mais velho que lhe desse este artefato. A princípio, o jovem cavalheiro pensou que assim ele poderia descobrir o uso da caixa e então ele simplesmente entendeu. Afinal, se Qin Fang realmente não é um vilão tão ruim e às vezes ainda faz boas ações e também tem consciência, então talvez ele consiga seguir o caminho do escolhido pelo céu. Fang virou-se para Hao e ergueu a caixa sobre a cabeça de seu irmão, anunciando que acabará de comprar este vaso quebrado por 888 pedras espirituais. Mas seu irmão de casa removeria 2 oitos e emprestaria a ele por alguns dias para o restante. Qin não sabia que seu irmão faria concessões a ele porque, como antes, sempre apoiava o bebê e o ajudava, mesmo quando seu pai repreendia o cara. Sorrindo, o menino gritou que concordava com a proposta de seu irmão mais velho. Qin Fang sorriu novamente, escondendo a astúcia em seu rosto. Tirando uma sacola com uma caixa de debaixo de suas roupas, ele disse que sempre cumpre sua palavra e vende um artefato por apenas 800 pedras espirituais. Ele percebeu que não era tão caro, estendendo um lenço branco no qual a caixa de magia de pedra negra já estava embrulhada. Qin Fang disse ao irmão para aceitá-la como um presente e um indicador de amor para o mais jovem. Como não deve esquecer esta gentileza? Satisfeito, Qin aceitou o presente de seu irmão sem esconder sua alegria, segurando a caixa em seu peito. Sorrindo, Qin Hao disse que Qin Fang é muito bom e o menino considera seu irmão a melhor pessoa do mundo. Olhando nos olhos de seu irmão alegre, Qin Fang, naquele momento, pensou que tolo ele era e como estúpido ele era crescendo. Depois de colocar a sacola de pedras em seu peito, ele notou uma nova notificação sobre a crawl de 500 pontos de vilão por trapacear. Enquanto as crianças da família Qin estavam fazendo seu acordo, Lin San já estava de pé em outro balcão, perguntando o preço de outro belo item de seu proprietário. O irmão mais velho imediatamente percebeu isso e percebeu que agora ele certamente poderia perder algo. Imediatamente pulando para o servidor de Zenerlin com a velocidade do vento, Qin Fang colocou a mão no ombro de Lyn San e disse sobre suas costas que ele queria comprar a coisa que o lojista acabará de mostrar ao jovem. Um suor frio irrompeu no rosto de Lin S. Ele já estava gradualmente começando a tremer com descontentamento porque, por causa da arrogância das crianças da família Qin, ele absolutamente não podia olhar calmamente e comprar qualquer coisa. Tal vigilância dele parecia muito estranha. Lin também pensou que o filho mais velho da família Qin gosta de espioná-lo e aparecer instantaneamente atrás do servidor como por magia. Qin Fang ficou satisfeito porque não havia perdido mais de uma oportunidade de roubar Lin San. Indo para o próximo balcão com vários artefatos que cobriam a mesa, Lin fez char que Qin Fang estava novamente seguindo o servidor em seus calcanhares. Olhando em volta, o jovem adivinhou o que poderia acontecer ao tentar comprar Linden. Parece ter adivinhado o que o jovem mestre está tentando realizar. O servidor começou a esticar. Estendeu a mão para o sino de pé, continuando a observar a reação de Qin Fang. O homem estava parado atrás dele, seus olhos ardendo de curiosidade, conforme Linan pensava. Assim que ele conseguiu tocar na coisa para a qual estendeu a mão, o jovem imediatamente gritou por trás dele. No momento em que comprou a coisa que o escolhido gostou, o palpite dos servos foi completamente confirmado. Virando-se, Lys encarou Qin Fang, que estava parado contente e apoiado no balcão, perguntando ao escolhido por que ele não comprou as coisas pelas quais estava interessado. O servo franziu a testa, percebendo que não esperaria pela paz, juntando as mãos, apoiando seu punho contra sua palma reta. Lys se curvou para o jovem mestre e disse que tinha algumas outras coisas para fazer, então estava partindo, dizendo adeus. O cara de cabelos escuros desapareceu no ar. Qin Fang assistiu Lys sem de desaparecer, que teoricamente ainda poderia lhe trazer muitos pontos de vilão nessa caminhada. Então, o garoto pensou que a reação do servo era de alguma forma estranha e, em geral, como sua senhora, ele também é uma pessoa estranha. Quando todos já haviam retornado ao palácio, Zenerlin convidou Qin Fang para passear pelo pátio. Desta vez, o cara não recusou. A garota compartilhou que algo estava indo mal com Lyn ultimamente. O servo não está se sentindo bem. Eles estavam apenas planejando ir ao mercado novamente no dia seguinte. Zenerlin, presumindo que o servo não se recuperaria no dia seguinte, ofereceu sua companhia para que Qin Fang não fosse ao mercado sozinho. O cara sorriu,
esmagando uma lâmina de grama que ele recolheu no campo com os dentes, e disse à garota que ele nem mesmo poderia pensar nisso. Ele não está interessado nela. E Qin Fang percebeu que ele só quer Lin San e mais ninguém. A garota estava tão apaixonada pelo jovem que ela encontrava uma desculpa para cada resposta que ele dava. Ao vê-lo partir, ela pensou que ele não tinha medo de revidar e não corria atrás de saias, apenas os melhores dos melhores caras que ela conhecia. Lina estava na casa e ouviu a conversa entre Zinerlin e Qin FK, abraçando-se pelos cotovelos. O cara pensou no que a frase do jovem poderia significar quando ele disse que queria apenas Lina e só ele, porque era muito estranho. Do lado de fora, já estava escuro no quintal. Estava bastante claro e as estrelas brilhantes podiam ser vistas no céu, que cobria toda a superfície do ar. A hora estava tarde e as cinzas de uma vela acesa estavam subindo em uma das salas. Era o quarto de Lin San. Sentado sozinho, Lina abraçava sua espada do grande ferreiro Tiankun firmemente. Ele continuava levemente abalado pela conversa que ouvirá esta tarde de sua senhora, e o menino Qin Fang, o servo, não lhe dava paz. Além disso, os pensamentos do jovem servo se tornaram muito mais profundos, porque na verdade ele só queria se tornar o melhor servo que o mundo já viu e não algum tipo de garoto obediente de algum mestre que tenha um desejo por ele. Muito em breve, as famílias Qin e Lin anunciam seu noivado para o mundo inteiro. Assim, a família Qin entra em uma aliança oficial com a cidade de Tansin. As pessoas se reuniram na lona e estava escrito nela que Zenerlin está em aliança com o segundo filho da família Qin. Assim, a família Lin já estava se preparando para retornar à sua casa, tendo tido o suficiente de seus parentes recém-feitos, que a família Qin se tornou devido à união de duas crianças. A casa de Lin se despediu de seu irmão Qin Tian. Os filhos da família Qin também estavam por perto, escoltando a família Lin para casa. Qin Fang olhou tristemente para as silhuetas que estavam na janela da carruagem. De agora em diante, em vez de 2 núcleos, ele tem apenas um para procurar artefatos. Afinal, tanto Qin, seu irmão, quanto o servo Lin San, como sabemos, são escolhidos pelo céu, tão necessários para o desenvolvimento de Qin Fang. Eles são ambos núcleos individuais e diferentes, mas quando há 2 deles, o cara se desenvolve muito mais rápido. Lin estava lá e não entendia por que Fang estava olhando para ele daquela forma e por que ele tinha um olhar tão triste. O jovem servo nunca descobriu o segredo do jovem mestre e não entendia por que ele se comportava de forma tão estranha durante toda a visita da família Lin. Zner Lyn se inclinou um pouco para frente e viu Lys olhando pela janela e corando um pouco. O jovem mudou um pouco em seu rosto, como se algo até o envergonhasse. A dama começou a procurar o motivo e também se virou para a janela do carro. Lá ela encontrou Qin Fang de pé na plataforma e assim como San estava observando os rapazes partindo muito de perto, ela viu que o jovem mestre estava triste com algo. Talvez ele sentiria muita falta da família Lin. A garota sorriu enquanto continuava a olhar para Qin Fang. Ela estava feliz que, como ela pensava na época, foi capaz de causar tal impressão no jovem, porque com certeza ele estava olhando para ela naquele momento. Um pouco mais tarde, quando a família Qin escoltou a família Lin de volta para casa, todos voltaram para o palácio e se dispersaram para seus quartos. O clima estava incrível lá fora. Havia sol quente e céu limpo. Por isso muitos se reuniram no jardim após o almoço. Mas Qin Fang estava um pouco distraído com outra coisa e ele não estava particularmente interessado no clima do lado de fora da janela ainda. Correndo para seu quarto, o jovem se sentou confortavelmente no chão e abriu o sistema de desenvolvimento. Em apenas alguns dias, ele conseguiu extrair 15.000 pontos de vilão dele. Então ele também conseguiu um. Ele teve a chance de jogar na loteria como um bônus quando comprou aquela caixa estranha no mercado financeiro. Agora ele iria jogar, cheio de antecipação. Qin Fang sorriu e passou a língua sobre os lábios. O jovem mestre estava além da paciência, considerando as possíveis opções de presentes que poderia ganhar nessa loteria. Ele queria, é claro, algo legal como sempre. Depois de participar dessa loteria, Qin Fang girou a roda e olhou intensamente, sem tirar os olhos por um segundo. Continuou a observar a seta que se movia a uma velocidade vertiginosa no começo, mas gradualmente diminuiu. Depois de cerca de 2 minutos, ela parou de girar e parou em um dos recebimentos. Qin Fang se aproximou para ver seu prêmio. Estava escrito na roda que o senhor tinha caído para o Dharma do nível divino. Era um poderoso dragão do céu combinado com o padrão do dragão. Ele pode convocar um Dharma de nível divino. O dragão é o inimigo jurado dos espíritos malignos e também fortalece a proteção do proprietário e reconhece pessoas e espíritos malignos. Depois de sentar,
Qin Fang começou a concentrar-se para absorver o Kai do dragão celestial e estudar o Dharma de nível divino que ele tinha ganhado. Assim que fechou os olhos, se viu no meio de um deserto de pedras e as escamas douradas de uma serpente apareceram de cima do jovem, unindo suas duas mãos em um gesto sagrado, pairou no ar entre as rochas. Ele sabia que de forma alguma o processo deveria ser interrompido, pois então poderia perder a oportunidade de estudar essa técnica divina. O dragão estava se aproximando cada vez mais de Qin Fang, seus olhos queimavam com um fogo brilhante, sua boca estava cheia de dentes brancos afiados e brilhantes. Todo o corpo da serpente-dragão estava rodeado de fogo e o jovem mestre podia sentir o calor vindo do dragão. Depois de girar um pouco sobre a cabeça do escolhido, a serpente flamejante mergulhou abruptamente, ganhando uma velocidade louca de queda. Qin Fang levantou a cabeça, observando essa chama se aproximar dele e esperou pelo que aconteceria em seguida. Quando o dragão se aproximou a uma distância de apenas 1,5 metros do rapaz, abriu a boca larga como se quisesse engolir o garoto inteiro. Qin Fang cobriu levemente o rosto levantando as mãos, pois o calor já era insuportável. O dragão continuou voando em direção ao jovem mestre, começou a estreitar e perfurar o peito de Qin Fang com uma fina flecha. O rapaz começou a absorver seu poder, absorvendo o Kai celestial da poderosa serpente sendo preenchido com o legado do conhecimento antigo. Depois que o jovem apertou os dentes e deixou essa serpente em chamas dentro de si, seus olhos se abriram. Segurando o peito, Qin Fang continuou a sentir dor, mas também um calor ardente dentro de si. Era muito difícil e o rapaz precisava se recompor. Virando a cabeça, viu que os padrões de dragão dourado estavam agora estampados em suas roupas, estavam por toda parte, tanto na parte clara da camisa quanto nas costas, assim como nas calças. O rapaz se lembrou que o padrão, junto com a determinação, pode desencadear um Dharma de nível divino. De repente, o rapaz espalhou os braços largos e gritou, convocando um poderoso dragão. Qin Fang realmente queria experimentar sua técnica imediatamente, que ele havia aprendido afinal. De repente, ele teria um novo confronto com LY-San. A chama ardente subiu em uma enorme coluna e irrompeu, quebrando o teto da mansão da família Qin. Os telhados, que já haviam sido reparados várias vezes após a aparição de dois novos escolhidos nesta casa, se espalharam novamente por todo o quintal. Qin Fang pulou para os pés, olhou para cima e percebeu que tinha ido um pouco longe demais e não conseguia controlar completamente a força dessa técnica. Fragmentos de madeira queimada e faíscas causadas pelas chamas do dragão continuaram a cair do teto. Convencido da escala total da tragédia, Qin Fang sentou-se no chão novamente, deixando de se preocupar completamente. Ele não estava em perigo e o rapaz percebeu que teria que trabalhar duro. Tendo chamado o sistema, o jovem senhor desejou aumentar o nível. O sistema atendeu ao desejo do mestre, transferindo-o para o terceiro céu do segredo dos 33 criadores celestiais. A coluna de chamas subiu novamente, fazendo outro buraco no teto da mansão da família Qin. Os gritos dos membros mais velhos da família podiam ser ouvidos no corredor. O bisavô de Qin Fang estava no início do corredor, apontando o dedo para a coluna de fogo que saía do quarto de seu neto. Ele gritou seu nome, tentando chamar o garoto. Nesse momento, o pai ficou chocado com os avanços de seu filho. O bisavô, que sonhava em ter um filho do legado forte e digno da família Qin, entendeu que Fang logo se tornaria seu orgulho e desafiante se continuasse na mesma direção de desenvolvimento rápido. Meu pai estava mais preocupado do que com o quarto que estava danificado. O jovem continuou sentado no quarto, com os olhos fechados. O sistema começou a notificar o senhor que ele havia chegado ao terceiro céu, gastando 100.000 pontos de vilão e também superou o segundo céu do limite do Superman, gastando mais 30.000. Qin Fang ficou chocado com a quantidade de pontos que teve que gastar nessa transição, nada menos que 130.000, porque eram como seus pontos suados e ganhos. Com dificuldade, o jovem continuou indignado, fechando os olhos e franzindo a testa. Ele havia perdido quase todos os pontos que conseguiu ganhar recentemente. E onde ele conseguirá novos? Se Linden se foi e como está sendo monitorado de perto antes do casamento, o bisavô ficou de pé na casa e acenou para que o pai da família corresse para pegar o melhor vinho, que só tem na adega da família parente. Hoje, eles vão beber para a saúde de Fang. O avô estava 100 vezes mais feliz do que seu pai. No segundo dia, quando os rumores do noivado de Qin Hao e Xin Erlin se espalharam para o resto das cidades, houve um tumulto na sala do trono do imperador Doia. Todos estavam indignados que a corte imperial não tivesse percebido isso antes e que tal coisa fosse insidiosa. Os Sers ficaram no meio do salão e discutiram o rumo de suas ações. Alguém sugeriu enviar tropas imediatamente e aproveitar o fato de que a União ainda não havia se fortalecido,
poderiam ter sido destruídos com rapidez, mas os outros começaram a contradizer durante as discussões acaloradas. Um dos cortesãos imperiais avançou e se dirigiu a Sua Majestade Doia. Ele ofereceu negociações de paz. Tem havido muitos fenômenos estranhos nos últimos anos e a era da grande batalha está se aproximando, então uma briga deve ser evitada. Um homem de pé próximo apoiou. Eles lembraram das reformas da dinastia Yinu, que passou por há 100 anos e agora se tornou mais forte e não mais esconde seus planos insidiosos. Mas aqui a questão era sobre dois escolhidos do céu aparecendo ao mesmo tempo. O imperador foi informado que eles agora são os principais inimigos para seu Doia e o imperador deve agir. Daya pensou que se quisesse revidar a invasão de Yu, ele precisaria de todas as grandes famílias Doia unidas. Fechando os olhos ele percebeu que ao mesmo tempo do outro lado, os dois escolhidos teriam tempo para crescer e se fortalecerem, tornando-se grandes. O imperador pensou que se um casal de escolhidos saísse de sua casa, isso não seria necessário. Os rumores rapidamente alcançaram as paredes da família Qin. Pai e bisavô sentaram-se à cabeça da cerimônia e perguntaram ao servo se o rumor de que Dazi estava planejando um ataque à sua família era verdade. Qin não lembrou e disse que na verdade eles tinham formado uma aliança com Tansin e nas fronteiras do Império Yu parece um lobo. A casa imperial da Grande Zia não pode deixar de ver isso e assim ir para medidas extremas. Bisavô, por sua vez, anunciou que sua família está no poder de Daya. Quando os meninos crescerem eles poderão substituí-los no trono. Então eles planejam atacar rapidamente antes que as crianças se tornem homens. Portanto, a guerra relâmpago é a melhor. Kinan bateu com força na mesa e gritou que seus filhos para se tornarem imperadores dariam suas vidas se necessário. Nesse caso eles terão que lutar porque se renderem as crianças serão simplesmente levadas por suas famílias para sempre. Qin Fang, ouvindo a conspiração alta de sua família, ficou de pé e olhou pela pequena rachadura entre as portas que ele havia aberto ele mesmo. Ele não queria dar sua vida pelo cargo de imperador então ele pensou que teria que fazer seus pés se a guerra começasse. Mas então o jovem percebeu que definitivamente não faria isso. Ele não deixará sua nova família em um momento tão difícil e não fugirá, mas estará lá e se necessário definitivamente ajudará a repelir qualquer oponente que os ameace. Tendo ido às memórias, Qin Fang percebeu que mesmo sendo um viajante do tempo e não ter planejado isso ele se apaixonaria tanto eventualmente um dia, suavizando seu caráter e então de acordo com os clássicos do roteiro ele se meteria em perigo por causa disso. Mas durante esses 8 anos que ele passou na família Qin Fang se tornou muito apegado a eles. Afinal essa família o amava e protegia então seria simplesmente injusto deixá-los ao seu destino deixando-os resolver problemas sozinhos. Então uma das ideias brilhantes veio como Qin Fang pensou naquele momento ele abriu bem os olhos. Levou seu queixo judiciosamente e gritou que ele tinha pensado em uma solução para o problema que se formara com Doia. Finalmente abrindo a porta o jovem correu para dentro do quarto e imediatamente se dirigiu ao pai e ao avô querendo compartilhar com eles uma ideia pela qual o problema poderia ser resolvido. Todos presentes na sala se voltaram muito surpresos para o menino. O pai olhou para seu filho de 8 anos que entrou na sala sem bater e disse para Qin Fang sair agora mas o bisavô deixou seu pai ordenando-lhe que fechasse a boca sozinho. Bisavô estava realmente louco por seu neto. Sorrindo e fechando os olhos em emoção, bisavô dirigiu-se a todos que estavam sentados no conselho anunciando que se Qin Fang tivesse pensado em algo nós temos todo o direito de contar e compartilhar com todos presentes. Fang olhou para seu avô com gratidão e então disse que se o motivo fosse apenas que ele e seu irmão vieram para este mundo e imediatamente desequilibraram então isso poderia ser eliminado e o imperador não se sentiria mais ameaçado só era necessário arranjar uma forma de escondê-los com seu irmão durante o que seu não haveria mais sentido em continuar a guerra. Bisavô disse que mesmo se esconderem as crianças agora o imperador Daya não irá para o mundo de qualquer maneira o imperador só se acalmará se as crianças forem capturadas por ele e privadas de suas vidas ou simplesmente abandonadas. Qin Fang ouviu atentamente seu avô e percebeu que tudo se encaixava e ele estava pronto para afiar seu pensamento perseguindo sobrancelhas o menino disse por baixo das sobrancelhas que então elas seriam abandonadas e por sua vez tem um artefato muito raro, que Doia não sabe que seria possível arrancar os ossos augustos dos parentes, como quebrar os velhos, criando um novo. De repente o vovô se levantou da cadeira e olhou para Qin Fang, que se atreveu a sugerir uma atitude tão radical. Método inesperado para todos, o mais sábio da família apoiou seu neto dizendo que este método iria. Tudo bem,
Qinnan ficou quase paralisado. Ele pulou atrás de seu pai e gritou para todo o palácio que ele estava contra ele e não permitiria que tal truque fosse feito com seu filho mais novo. A discussão estava ganhando cada vez mais. Um momento mais acalorado, Qinnan começou a explicar que seu filho tem apenas 5 anos e ele absolutamente não pode passar por isso. Tal coisa em uma idade tão jovem porque pode quebrar completamente a frágil psique da criança e é desconhecido. Quais serão as consequências? O avô ainda objetou que, se quisesse tomar o lugar de Agosto, ele. Não podemos contar apenas com os ossos de Agosto. Além disso, precisamos de uma vontade firme, zelo e tudo isso é predeterminado por o destino inescrutável da criança. Então o vovô resumiu que como poderia sobreviver arrancando os ossos de Agosto para esconder ele. Quebrou o antigo, ele criará um novo e tomará o lugar do de Agosto. Mas então como eles podem esconder parentes Fang? Ele mesmo, seu filho mais velho, Fang, continuou dizendo que eles seriam capazes de criar um boato girando uma teoria em torno do inveja do filho mais velho da família parente para o mais novo porque como nasceu escolhido pelo céu para que Fang levasse-o, August Bones de seu irmão com suas próprias mãos e deixou a família quando todos descobriram esse caso, Elder Qin ficaria com raiva e baniria Qin Fang de sua família para sempre e ao longo dos tempos antigos ele emitirá uma ordem para matar a peste da família. O pai continuou olhando em estado de choque com a boca aberta. O jovem também disse que, se parente, como sente dor intensa depois de retirar os ossos de Agosto, então parente Fang experimentará isso duplamente, tanto no corpo quanto na alma, o que o condenará ao tormento e a um fim rápido. Depois de ouvir com atenção a tudo que seu filho disse, Qinnan se levantou e finalmente gritou que era desumano e a família parente simplesmente não poderia fazer tal coisa. Se Doia quer a guerra então ele vai conseguir porque eles não têm medo do imperador. Abaixando-se sobre um joelho, Qinnan pegou seu filho mais velho pelos ombros e disse a Qin Fang para não se preocupar e o pai iria proteger ele e seu irmão e também ajudar. Mesmo que ele tivesse que abandonar seus velhos ossos, ele ainda não os deixaria se separar. Mas o jovem cavalheiro continuou a insistir dizendo que se tratava de uma questão de o bravo ganhar notoriedade. Qin Fang grita que está pronto para assumir tal fardo pelo bem da família. E o sistema, naquele momento, dá apoio de bolso para a hipocrisia excessiva do bisavô que admira seu neto, mas ainda assim tenta pensar em tudo com a cabeça fria sobre seus ombros. Ele disse a Fang que ele era um bom garoto, mas ao fazer como ele sugere, a criança não entende de forma alguma no que está se condenando. Fang insiste que não tem arrependimentos. A espada preciosa se torna mais afiada devido à transformação, e a fragrância das flores surge devido ao frio rigoroso. Se você não consegue sobreviver à chuva com os ventos, então como ver um arco-íris? Apenas os esforços fazem uma pessoa ter sucesso. Fang já não sabia mais quanto poderia insistir. Ele queria ser autorizado a retirar os ossos de Agosto de seu irmão o mais rápido possível, e ele completaria a missão do sistema obtendo um aluno duplo invencível. O jovem cavalheiro já quer sair de casa mais rápido. No final, depois de pesar tudo, o ancião da família Qin dá seu consentimento ao plano que Qin Fang imaginou. Tendo anunciado isso para toda a sala do tribunal, reinou um silêncio longo e morto que todos temiam interromper. Os olhos de Qin Tan se tornaram como se vazios fossem, claramente visíveis porque após o bisavô de Qin Fang o apoiar, Qin abriu os olhos bem abertos, apenas encarou o ancião sem palavras ao apresentar todo o quadro, caindo de joelhos diante do ancião da família Qin, Tian. Segurando as lágrimas, implorou a ele para encontrar alguma alternativa porque você não pode se limitar a apenas uma opção, especialmente se eles responderem com uma guerra que eles têm todas as chances de ganhar. Qin Fang ficou realmente surpreso com a reação de seu pai ao que estava acontecendo. Ele não esperava que Qin tivesse um coração tão mole e não estivesse disposto a sacrificar nenhum de seus filhos. Anteriormente, o pai nunca se revelara para Fang assim, mas continuando a desempenhar seu jogo de atuação no qual todos presentes acreditavam até agora, Qin Fang se virou por alguns segundos, fingindo limpar suas lágrimas. Sua imagem de um filho que tenta se sacrificar para salvar toda a família vivia firmemente. O ancião disse a Qinnan que Fang tinha o melhor plano e ajudaria a família Qin a se levantar da pior situação para eles. Eles só precisam sacrificar o filho mais velho de Qinnan. Fang continuou a se ajoelhar, gritando que eles eram seus filhos e ele não poderia fazer isso com eles. Qin Fang se aproximou de Qinnan e, segurando seu braço, começou a levantar o pai enlutado, explicando que um verdadeiro homem não se ajoelha. Olhando diretamente nos olhos de Qin Tian, Fang disse que estava fazendo uma promessa ao seu pai que em breve seu filho voltaria para casa em segurança. Eles só precisam esperar até que todo o barulho em torno do imperador acabe. Após pegar seu pai e depois subir atrás dele, o jovem mestre Qin Fang virou as costas para Qinnan e começou a se afastar com a intenção de ir para o quarto onde seu irmão estava dormindo. Agora, o pai estava chamando seu filho,
tentando impedi-lo. Completamente desanimado moralmente, Quinto observava seu filho deixar o salão e sair para o pátio. Ele continuava murmurando os nomes de seus filhos, continuando a negar a realidade que estava prestes a acontecer. Não está claro o que acontecerá em seguida com seus filhos. Qin Fang saiu para o pátio externo da mansão e caminhou em direção ao quarto de seu irmão adormecido. Lá fora, estava chovendo muito e um vento forte derrubava as folhas das árvores que cercavam a propriedade da família Qin. O clima parecia prever um desfecho inevitável. Qin dormia pacificamente em sua cama. Ele não esperava absolutamente nada de ruim, pois estava em casa, em sua fortaleza. E quem poderia prejudicá-lo ali? O irmão mais velho fechou a porta atrás de si e caminhou em direção ao menino com seu passo habitual. Ao ouvir o barulho dos passos molhados, Kino começou a acordar, esfregando os olhos sonolentos. Um par de segundos após acordar, ele reconheceu seu irmão mais velho, que estava de pé ao lado da cama com um rosto muito sério. Do lado de fora da janela, nesse momento, o tempo estava piorando, raios cortavam o céu com uma luz brilhante, e uma onda sonora de trovão sacudia o ouvido. Qin Fang se aproximou ainda mais de seu irmão e continuou a encará-lo, pensando em tudo pela última vez. Qin Hao espalhou as mãos para os lados e estava pronto para saudar alegremente seu amado irmão que decidiu visitá-lo no mau tempo, provavelmente preocupado que ele não conseguisse dormir. A criança estava feliz, mas apenas por um momento. Num movimento rápido e afiado, Qin Fang penetrou sob as costelas de Qin Hao, então lentamente se dirigiu às vértebras. Atordoado, o irmão mais novo apenas conseguiu abrir os olhos bem abertos. A respiração foi tirada, seja pela surpresa ou pelo golpe. Qin Hao chamou seu irmão com uma voz fraca e desvanecida, sem entender o que ele estava fazendo com ele. Mas Qin Fang estava friamente decidido e caminhou firmemente em direção ao seu objetivo, sem dizer uma palavra. Seu rosto estava aterrorizante naquele momento. Finalmente quebrando seu voto de silêncio, Qin Fang disse o que tinha vindo fazer. Eram os ossos de agosto, e agarrando-os dentro de Fang, ele puxou a mão para si, tirando uma parte essencial deste artefato lendário. Depois que Fang pegou os ossos, o sistema explodiu em mensagens, atribuindo 80.000 pontos ao vilão por ferir o escolhido, cuja vida agora está por um fio, bem como um jogo de loteria para o esqueleto de agosto recebido. Além disso, a tarefa principal era a recompensa que veio por último. Após a conclusão da tarefa épica que determinou o destino de Qin Fang como vilão, ele recebeu as pupilas duplas invencíveis, com as quais o sistema parabenizou o proprietário. As pupilas de Qin Fang realmente se dividiram, e seus olhos queimavam com um fogo laranja brilhante, sem queimar os olhos em si, o que parecia muito estranho e semelhante à magia. O jovem mestre começou a disparar seus olhos em todas as direções, determinando sua força. Houve um pequeno baque, algo caiu no chão, e quando Qin Fang baixou a cabeça, viu uma caixa que eles tinham comprado em um shopping em uma cidade próxima, cair das mãos de Qin Hao. Qin Fang não conseguiu entender imediatamente qual era o poder lendário das pupilas duplas invencíveis, então ele ainda tentou olhar ao redor, notando a caixa de pedra escura. Qin Fang pensou por um segundo, esticando a mão em direção a ela. O jovem mestre estava pensando em apropriar-se de um artefato que recentemente havia chamado a atenção de tantos, escolhidos pelo céu e pelo mercado. Então Fang pensou que poderia precisar dele, apenas por precaução, mas então algo o deteve, e ele tirou a mão da caixa, fechando-a em punho. Ninguém sabe o que fez Qin Fang parar e não pegar a caixa. Talvez algum sentimento familiar ainda estivesse presente em sua consciência. Qin Fang olhou para seu irmão, que, perdendo a consciência, coberto de manchas vermelhas, continuava deitado na cama. Qin não pensou em deixar essa caixa para seu irmão estúpido, em memória dele, para que ele nunca esquecesse. Virando-se, ele agarrou firmemente os ossos de agosto que havia acabado de tirar de seu irmão e se afastou com eles na direção do quarto de seus pais, para se despedir de uma vez por todas daqueles que o criaram até os 8 anos de idade. De repente, a caixa que Kino tinha comprado se ativou e começou a vibrar rapidamente, saltando na cama. Muito fogo azul saiu dela, envolvendo o bebê. Talvez fosse o Kai de alguém que possuía a criança. Ao se aproximar das câmaras de Yanai, sua mãe, Qin Fang, dobrou um joelho lentamente, afundando na chuva. O jovem continuava a apertar firmemente a espinha que pertencia a Hao. Qin Fang veio fazer um último apelo, curvando-se profundamente e apoiando as mãos na laje fria e molhada que cobria o pátio. Ele começou a apelar para seus pais saírem e verem seu filho pela última vez. Por muito tempo, embora Quintan soubesse de tudo, ele não disse nada a Yanai. Então, a mãe das crianças não fazia ideia do que estava acontecendo em sua casa. O desprezo com que o pai olhava na direção do filho mais velho era um medo mais forte do que o trovão ensurdecedor na rua. Depois de gritar uma segunda vez, ainda mais alto para seus pais,
Qin Fang deixou claro para eles que ele fez tudo conforme combinado com Qin Tian e o ancião da família. Agora, o jovem senhor está indo embora. Lágrimas apareceram nos olhos dos pais que perderam 2 filhos nesta noite. Por um tempo indeterminado, Qin precisava de tempo para uma longa recuperação e Qin Fang está sendo expulso, dando uma recompensa por sua cabeça. Continuando a se curvar com os ossos em suas mãos, o rosto de Qin Fang não parecia assustado ou ansioso. O jovem sabia que o espaço estava esperando por ele, onde finalmente encontraria completa liberdade de ação e começaria a endurecer com toda a força. O jovem, completamente molhado, se levantou e gritou para seus pais que estava indo embora agora, deixando sua família aqui. Qin Fang continuou seu teatro de heroísmo, convencendo todos de como era corajoso para sua idade. Com um salto ágil e afiado, Qin Fang pulou no telhado do prédio, terminando de dizer suas palavras de despedida. Afastando-se de casa, ele levou os ossos de agosto consigo, apenas caso algo acontecesse com ele. A mãe do menino correu para o quintal sob um forte aguaceiro e caiu no lugar onde seu filho tinha ficado por último. Ela gritou e o chamou com todas as suas forças, mas ninguém reagiu mais e Qin Fang não foi ouvido nas proximidades. Grandes lágrimas, como gotas deste aguaceiro, começaram a aparecer nos olhos de Yanai. A mulher não conseguia acreditar que teria que enfrentar isso quando seus filhos ainda eram tão jovens. Os escolhidos têm um caminho difícil, mas eu queria adiar tudo isso. Continuando a ajoelhar-se, a garota gritava mais alto e mais alto, derramando lágrimas pesadas na laje cinza. As manchas vermelho brilhantes que permaneceram após as reverências de Qin Fang começaram a ser lavadas pela chuva, levando embora do pátio da família Qin todas as emoções. Yanai não suportou todas as emoções e começou a tremer ao lado e então ela começou a cair para o lado, tendo conseguido colocar as mãos. Qinan já estava voando escada abaixo para ajudar sua esposa a se levantar e levá-la para dentro de casa para se abrigar da chuva. Ele abraçou sua esposa que estava deitada no chão frio. Qinan a chamou tentando trazê-la de volta à consciência, mas sua mãe estava muito mal. Ela esperava que tudo isso fosse apenas um sonho horrível, após o qual a garota acordaria. Agora, depois de sair dos limites da mansão da família, Qin Fang olhou para trás mentalmente se despedindo de sua casa e família. Ainda além do fato de que era um teatro sólido do menino, algumas emoções ainda estavam em jogo dentro do bisavô e ancião da família Qin, que apareceram do lado de fora da cerca naquele momento e disseram ao jovem que, quando criança, ele já havia amanhecido e também que a família Qin em breve anunciaria a ordem de matá-lo em todos os tempos antigos. O ancião perguntou a Qin Fangari em que direção ele se moveria, ao que o rapaz quase imediatamente respondeu que iria para o tribunal Inu. A resposta do jovem soava muito firme e convincente, como parecia para o seu bisavô. O bisavô desejava que seu neto retornasse para casa vivo quando tudo terminasse. Continuando as palavras que ele havia espalhado, continuou a andar sem se virar, mas respondeu que definitivamente voltaria assim que resolvesse seus assuntos. O sistema estava simplesmente jubilante e pronto para cobrir Qin Fang com ovaciona pelo que uma performance ele havia encenado em prol de pupilas duplas invencíveis e vida independente. Fang disse que tudo isso era apenas romance. Na manhã seguinte, o clima era muito diferente do que aconteceu à noite. O sol brilhava intensamente, estava bastante fresco e os raios quentes aqueciam a mansão da família Qin, onde um terrível evento havia acontecido não faz muito tempo. Uma das damas da corte entrou no quarto de Qin com um largo sorriso e um humor maravilhoso. Ela estava segurando uma bacia de metal com água morna em suas mãos para que o jovem cavalheiro pudesse se lavar e começar alegremente o seu novo dia. O que ela viu no quarto a jogou em um forte choque. O jovem mestre estava gravemente ferido. Traços de sangue cercavam o corpo do menino e o próprio Qin estava deitado em silêncio e imobilizado. A bacia de água caiu das mãos da garota e bateu no chão. Um grito alto foi ouvido na mansão da família, que a jovem simplesmente não conseguiu conter. Ela estava muito assustada e não sabia o que fazer nessa situação. Reunindo seus pensamentos, ela decidiu que era hora de agir. Ela saiu correndo do quarto por vários corredores e correu em direção aos quartos onde o resto dos membros da família Qin estavam localizados. A garota voou com todas as suas pernas e já estava a caminho gritando que o segundo cavaleiro havia sido atacado. Logo todos já sabiam sobre a tentativa de assassinato de Qin ou o que aconteceu à noite. O pai estava sobre o filho, segurando-o gentilmente pelos ombros. O menino já estava sendo assistido por um médico local que havia enrolado o cavaleiro quase inteiramente. Todos estavam atordoados com o que aconteceu. Havia um rumor entre os residentes de que o assassino era o filho mais velho da família Qin, mas alguém não podia acreditar nisso porque todos sabiam que o filho mais velho era um rapaz educado, trabalhador e inteligente,
o futuro proprietário da casa. A garota, que foi a primeira a descobrir Qin, ainda não conseguia se recuperar totalmente. Ela não tinha ideia de que foi Qin Fang quem fez isso, porque viu como o cavalheiro cresceu desde tenra idade. O silêncio na sala foi quebrado pelo pai do menino, Qin Tan, que com um grito furioso, mal contendo as lágrimas, virou-se para as outras pessoas que estavam atrás dele e gritaram que realmente era Qin Fang, um filho ingrato. De repente, depois de seu barulho alto, grito, Qina levou a mão ao rosto e começou a tossir. A tosse em si era muito estranha, diferente daquela que as pessoas fazem quando estão resfriadas ou quando engasgam com alguma coisa, e no minuto seguinte a tosse só aumenta. Mais forte, parando de se conter, Qina lançou um fluxo de massa espessa e vermelha apertando seu peito. Jano, o dono da casa, balançando nas pernas enfraquecidas, começou a cair. O rosto do senhor estava muito sombrio porque ele sabia de tudo. Mas mesmo assim, o ferimento do filho mais novo e a saída do ancião da família foram uma verdadeira tragédia para ele. Lágrimas escorreram por seu rosto e na mente de Qin Tan ele só se lembrou de Fang finalmente desabando nas mãos de seu sujeitos, que não perderam a consciência, fechando os olhos. As roupas do mestre, bem como seu rosto, estava coberto de sangue, e os servos que assistiam em pânico começaram a gritar o nome do mestre. De repente, um ancião da família parente apareceu no meio da multidão e foi até seu neto com as palavras que a inveja nasceu no coração de Qin Fang e ele arrancou os ossos de agosto de seu irmão para usá-los. Foi um crime monstruoso. Depois, o crime foi resolvido. Qin Fang, impenitente, atacou os guardas e escapou. Então seu bisavô, como o mais velho da família parente, anunciou que seu neto foi expulso da família parente e seria morto sem. O povo misericordioso não podia acreditar que Qin Fang seria submetido a tal punição, a quem um dos servos recorreu. O ancião dizendo a ele que os ossos de agosto de Qinao estão quebrados, então eles também perdem a natureza de Qin Fang. Afinal, o quanto o filho mais velho foi desenvolvido junto com quais artefatos o mais novo tinha que poderiam servir como meio de vitória na era da grande batalha, mas o ancião disse que tal comportamento não é digno da família parente. Após o crime foi descoberto na casa da família dos parentes, rumores se espalharam muito rapidamente por todo o vale, bem como pela corte imperial, que era chefiada pelo grande Daya. O próprio imperador nesta época reunia todos os seus súditos e conselheiros para lhes anunciar a notícia. Sentado no trono e abrindo os braços, ele não escondeu sua alegria, contando que um dos escolhidos da família parente estava aleijado e o segundo havia escapado. Ele acreditava que isso, combinação de circunstâncias, foi apenas uma espécie de presente do céu para ele, porque não faz muito tempo ele era muito preocupado com os problemas associados ao rápido desenvolvimento dos filhos da família parente. Daya riu, em voz alta, gritando que era algo magnífico anunciar que o imperador iria comemorar este evento, que ele disse que, por sua vontade, ele queria escolher concubinas para alegrar este grande dia. Os servos da corte caíram de joelhos e adoraram, expressando saudações ao mestre. Enquanto isso, Qin Fang estava andando em um pequeno burro, abrindo caminho por uma densa mata verde. Ao abrir o display do sistema, ele verificou o número de pontos de vilão que havia marcado. Qin Fang finalmente conseguiu alcançar 1 milhão. O jovem já sabia onde gastaria os pontos ganhos do vilão, que obteve durante a astuta decepção de toda a sua família, a marca do tigre. Eles entenderam que reforços definitivamente chegariam agora e algo precisava ser feito a respeito. Disseram que seu capitão estava no terceiro céu do limite do mais alto valor, e se os rapazes quisessem permanecer vivos, então era melhor se renderem obedientemente agora. Com essas palavras, Jun ficou assustada, pois nunca tinha visto um guerreiro tão poderoso, possuindo o terceiro céu do mais alto valor, antes. Ao mesmo tempo, Qin Fang pulou e agarrou a garota pela mão e correu para o lado, mostrando um gesto de aprovação para Lin San. O jovem mestre disse que se o jovem homem fosse tão corajoso, que a sorte estivesse do seu lado nessa batalha. Correndo em direção à floresta, Qin Fang percebeu que agora tinha completamente tirado a atenção de Lin San e igualou as chances, levando a garota atrás dele. Lina estava atrás e não conseguia acreditar em tamanha audácia quando um estrondo ecoou no céu e o símbolo da poderosa gangue tigre apareceu. Seus outros membros levantaram as cabeças, começando a pensar de onde o sinal de ajuda foi liberado. Todos estavam esperando instruções do capitão. O capitão em si era um homem com uma barba marrom espessa, olhos cinzas e uma cicatriz bem marcada no rosto, que estava localizada na parte superior do seu nariz. Ele, como os outros,
olhou para cima e sorriu. Aparentemente, o grupo estava explorando algumas ruínas e procurando tesouros nelas, mas o capitão abruptamente começou a reunir todo o grupo porque o sinal poderia indicar a descoberta de Qin Fang e eles ainda prometiam uma recompensa substancial pelo jovem mestre. O capitão estava feliz porque finalmente a sorte sorriu para ele e hoje ele pegaria Qin Fang, para o qual ele e sua gangue receberiam imediatamente riquezas que nem sequer conseguiam pensar antes. Era um grande incentivo para ir agora mesmo. Enquanto isso, Qin Fang continuava fugindo para a floresta, longe do lugar onde o sinal foi liberado, levando a garota pela mão. Lin San ainda estava lá e pensava que se fugisse, acabaria sendo fanfarrão, mas por outro lado, se ficasse, apenas entregaria sua cabeça aos bandidos que viriam correndo em antecipação de uma recompensa. Então, ele se virou para Fang e gritou para que esperassem por ele. Zun se virou e, vendo Lin San também começando a correr atrás do casal, não intencionalmente pensou que aparentemente era isso e o cara estava realmente fanfarrão, tentando impressioná-la. A irmã deu um sinal sobre a adição de novos pontos à conta do jovem mestre e Qin Fang decidiu verificar o que era. Aconteceu que o sistema o recompensou por cortar a fanfarronice do escolhido e ganhar a simpatia da garota. Depois de correr algumas colinas, Lin parou e dirigiu-se ao jovem mestre, expressando seu mal-entendido da situação porque Qin Fang tinha uma força e status incríveis, mas ainda estava fugindo com medo de algo. Qin Fang olhou para o cansado Lin San e, levantando o dedo indicador, disse que tudo era muito simples porque aproveitar sua posição, oprimindo os outros, vivendo pelos méritos de seus ancestrais, não era digno de um verdadeiro homem. Então, Qin Fang sorriu e acrescentou que pretendia conquistar um lugar ao sol, contando com sua própria força e o sistema. Naquele momento, o cavalheiro foi elogiado pela hipocrisia que Qin Fang demonstrava. O jovem cavalheiro então baixou os olhos, os fechou e começou a sorrir ridiculamente, começando a ficar envergonhado. Ele foi incentivado pelo fato de o sistema estar elogiando o rapaz e pensou que ao fazer isso estava colocando-o em uma posição embaraçosa. Linen apenas olhou para o cavalheiro pensando por um longo tempo no que dizer para o rapaz. O servo expressou sua admiração pela determinação de Qin Fang e o mestre aceitou maliciosamente todos os elogios dirigidos a ele, colocando a mão no cinto. Qin Fang finalmente percebeu que tinha completamente eclipsado Lin Sand. Então, para não deixar nenhuma chance para ele, decidiu perguntar ao servo por que ele estava ali agora e não com Lisner na cidade de Tansin. Lisner juntou as mãos, continuando a mostrar respeito e admiração sinceros pelo cavalheiro enquanto o tempo todo tentava se inserir em uma posição vantajosa. Na frente da garota, ele disse que estava aqui para ganhar experiência. Qin Fang perguntou a Linan quem ele queria ganhar experiência aqui na floresta e por que ele ia voltar depois disso. Então, a garota que estava atrás de Fang sorriu e disse que saiu pelo mesmo motivo que Lin San. Qin Fang ficou surpreso que a garota também estivesse procurando experiência aqui, mas como um veterano com 10 anos de experiência, ele afirmou mentalmente que enquanto os heróis estavam conversando, os vilões estavam enganando as pessoas. Então, ele continuou a desenvolver a ideia pensando que quando todos esses caras dizem que foram ganhar experiência, na verdade sempre correm para encontrar ruínas, tesouros e belezas. Qualquer beleza salva pelo personagem principal provavelmente também saiu de casa por teimosia. Ao mesmo tempo, há muita escória em sua vida que ela não consegue lidar sozinha, mas apenas porque o maldito herói é leal a uma jovem inútil. Então com grande probabilidade ele ficará em seu pescoço até o final de seus dias ou até a garota perceber isso e jogar esse falso herói fora. Depois de examinar cuidadosamente a garota mais uma vez, Qin Fang chegou à conclusão de que se ela estivesse bem vestida e parecesse uma boba bonita, com certeza a garota era de uma família nobre. O rapaz não sabia se devia revelar seus pensamentos a ele ou não. Mais tarde, Qin Fang, Zeyuan e Linen sentaram-se juntos dentro da caverna. Eles acenderam um fogo e, estando bastante faminto, decidiram fritar algumas carcaças de pássaros para jantar com eles. Um diálogo animado estava acontecendo atrás do fogo. Qin Fang, percebendo que a garota também era sua fonte potencial para ganhar pontos de vilão, continuou tentando de todas as maneiras possíveis causar uma impressão especial nela, entregando-lhe uma das carcaças. O cavalheiro disse que a garota também poderia comer parte dela. A garota estava faminta e não recusou a porção oferecida por Qin Fang de jeito nenhum. Ela olhou docemente para o jovem cavalheiro, sorriu para ele e agradeceu, pegando uma carcaça de pássaro em um galho. Depois disso, eles começaram a jantar, e Qin Fang assistiu silenciosamente a isso, pensando que, já que a garota estava comendo seu frango agora, talvez mais tarde o jovem mestre pudesse comer da mão dela por causa dessa atitude gentil com a dama. Voltando-se para o lado onde Lin San estava sentado, Qin Fang o abordou, se nomeando de serviço na primeira metade da noite e o servo Zener Lin na segunda. Linen não discutiu e concordou,
porque estava terrivelmente sonolento. Depois que os caras conversaram e um vigia foi designado, Qin Fang dirigiu-se à entrada da caverna para acampar lá. Depois de abrir caminho através de várias videiras e vegetação que pendiam de cima, ele saiu ao ar livre. O jovem parou e decidiu jantar, olhando ao redor da área. Qin Fang lembrou que nem mesmo tinha usado sua chance de jogar na loteria para Qin como osso de agosto. Então, enquanto estava sozinho, ele poderia fazê-lo. Abrindo o visor do sistema, o rapaz foi para a seção onde era possível girar a roda da loteria, pressionando o botão com o dedo. Qin Fang abriu a roda e continuou a comer, pensando no que o jovem mestre poderia ganhar desta vez. Os possíveis prêmios estavam refletidos na própria roda. Entre eles estavam os ossos de agosto, a invulnerabilidade, o corpo sagrado da batalha, a telecinese de dupla pupila, a habilidade preciosa de um verdadeiro dragão, conversão para Ishara e vários outros. Quando a roda começou a girar, Qin Fang imediatamente largou sua comida e começou a monitorar de perto o que estava prestes a receber. A invulnerabilidade definitivamente seria útil agora, mas a seta parou dando-lhe telecinese. O rapaz começou a inspecionar a caverna ao redor em busca de coisas que o ajudariam a experimentar imediatamente sua nova técnica. Levantando a cabeça, ele viu que várias pedras eram destacadas pela iluminação de sua visão. Estendendo a mão para frente, a princípio ele não sabia se valia a pena apenas fazer um gesto ou dizer algo para fazer a telecinese funcionar, mas tudo deu certo, e as pedras começaram a se mover lentamente nos buracos da rocha onde descansavam pacificamente. Quando a pedra que era o alvo de Qin Fang saiu do buraco, ela foi imediatamente levada com grande velocidade claramente na direção da mão do mestre. Qin Fang a pegou e ficou muito impressionado com sua nova força, esquecendo completamente que tinha comida em sua outra mão. Qin Fang continuou a olhar fixamente para a pedra e pensar sobre a telecinese. Um dos pensamentos foi uma comparação de que parece que a visão de raio-x frequentemente aparece em mangás. O jovem mestre considerou que o dom que ele possui agora é um verdadeiro tesouro, mas era necessário descobrir do que mais essa telecinese é capaz. Então, os próximos objetos para teste foram os companheiros dormindo do rapaz. Começando outra brincadeira, Qin Fang desenvolveu um plano de como poderia novamente fazer um substituto para o escolhido do céu, bem como ganhar alguns pontos de vilão a mais. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.